Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Mais uma vez, aqui estamos para falar, refletir e sentir, através da harmonização do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos intuindo, nos amparando nesse singelo trabalho e nos fortaleça diante dos grandes desafios. Vamos nos permitir, como eu gosto sempre de lembrar, uma pausa para a reflexão e uma harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre outro trecho do Sermão da Montanha, na bem-aventurança Felizes os pobres no espírito. E vamos relembrar que o Sermão da Montanha foi proferido em uma das colinas perto de Cafarnaum, quando Jesus proferiu o discurso inicial da sua pregação de 3 anos consecutivos, buscando a transmissão àquela multidão que o acompanhava, toda a síntese do seu evangelho, como é muito bem relatado pelo evangelista Mateus, quando ele nos diz: vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 4. Em seguida, Jesus saúda o povo, utilizando a palavra felizes ou a expressão bem-aventurados, conforme a tradução lá do Novo Testamento, que são palavras indicativas de como alcançar o tão sonhado reino de Deus. Tais elocuções são igualmente encontradas no Antigo Testamento, que às vezes também empregava fórmulas de felicitações como estas, falando de piedade, falando de sabedoria e de propriedade, ou melhor, de prosperidade. São expressões que devem ser interpretadas fora do sentido puramente literal, pela palavra exclusivamente. Temos que buscar sempre a localização do teor espiritual da mensagem que está por detrás da letra. Assim, o nosso aprendizado é maior, não é isso? Aliás, o grande desafio que o estudioso do Evangelho enfrenta é justamente saber superar essa dificuldade de entender o conteúdo que está implícito, que está nas entranhas da mensagem cristã e, acima de tudo, saber colocar em prática. Então, não adianta entender, compreender e não praticar. Os erros do passado, comum em muitas teologias, em muitos rituais, em cultos externos, buscavam não aproximar, mas distanciavam o discípulo do aspecto moral da Boa Nova, algo que nós precisamos superar. E as bem-aventuranças que estão relacionadas lá em Mateus, no capítulo 5, elas exprimem uma alegria que é fruto de uma recompensa divina e não humana. E o modelo de vida mencionado não era o conceito de felicidade que os homens tinham naquela época. O que entender, então, como ser humilde de espírito? É ser manso, ou estar dentro do contexto dos que choram e são perseguidos. Demonstra mais um estado de tristeza e fracasso, aos olhos do mundo, do que de felicidade. Mas, no entanto, o ensino de Jesus demonstra que a felicidade perfeita só é possível tendo participação no reino de Deus. E quando as bem-aventuranças se tornarem mais do que promessas, elas são regras para alcançar a verdadeira felicidade. E ao estudar as bem-aventuranças, temos que abrir as comportas do nosso coração,
fugindo do racionalismo, do intelectualismo excessivos, ou das excessivas ênfases, digamos, aos aspectos históricos. A proposta e a plataforma da mensagem do Cristo é muito clara. Jesus rompe com a superficialidade e penetra no âmago dos homens, intercalando totalmente a existência, porque lhes demonstra a sua realidade espiritual e divina num mundo tão transitório e portador de planos e oportunidades para as nossas experiências, que devem ser evolutivas, que devem ser libertadoras. Com algumas frases, Jesus compôs, podemos afirmar, este poema de liberdade que são as bem-aventuranças, que são um momento glorioso da sua palavra e vida. Como devemos então interpretar essa bem-aventurança anunciada por Jesus? Em Mateus capítulo 5, versículo 3, lá está: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já está em Lucas capítulo 6, versículo 20: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, nesta primeira bem-aventurança citada por Mateus e Lucas, percebe-se, porém, que a palavra pobre tem diferente significado para estes dois evangelistas. Em Mateus, o Mestre Jesus retoma a palavra pobre, entre aspas, como de uma matriz moral que já se percebe nas escrituras antigas, que é explicado como uma expressão em espírito. E despojados e oprimidos, os pobres, ou também os denominados humildes, estão disponíveis para o reino dos céus. De qualquer forma, em ambos, os evangelistas Mateus e Lucas, a pobreza de Jesus faz referência de natureza espiritual, independentemente da pessoa possuir ou não as posses materiais. E o mestre Allan Kardec esclarece perfeitamente o sentido de pobres de espírito, como consta no Evangelho. Vamos lembrar Kardec. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tal alta opinião de si mesmos e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. E Kardec reforça: concentrando-se sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Ao dizermos que o reino dos céus é dos simples, vamos entender que Jesus também fez com que entendamos que ninguém é admitido nesse reino de Deus sem a simplicidade do coração, sem a humildade do espírito, e que o chamado ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si mesmo do que em Deus. E em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, queridos irmãos, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Sabemos que mais vale para a felicidade futura que nós sejamos pobres de espírito no sentido mundano, mas rico nas qualidades morais. Somente aos pobres de espírito está destinado o reino dos céus ou o reino de Deus. Porque Jesus, quando se dirigia à massa popular, ele dirigia aos corações despretensiosos e humildes, que estavam aptos a seguirem os seus passos, os seus ensinamentos,
sem determinadas preocupações rasteiras da existência humana. Mas, afinal, o que é esse reino dos céus ou o reino de Deus? Ambas estas expressões são sinônimas, sendo que o evangelista Mateus prefere a expressão reino dos céus. Já Marcos e Lucas preferem dizer reino de Deus. Esse reino, ele é todo espiritual. E nenhum dos meios materiais servirá para o seu estabelecimento na Terra. Esse reino começou em nosso planeta com o ministério, com toda a pregação de Jesus. E será consumado nas bem-aventuranças no mundo eterno, não temos dúvida quanto a isso. Afirma então Jesus que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Ela é sempre ruinosa quando é gerada pela preocupação de demonstrar pompas e números vaidosamente pelo mundo afora. A realização divina começa dentro das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo do nosso coração. Estejamos, pois, queridos irmãos, atentos para que o reino dos céus, obtido por elevada conscientização espiritual e, podemos dizer, suadas experiências, a posse do reino de Deus, a conquista de si mesmo pelo domínio que impõe as nossas próprias imperfeições. Bom, irmãos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado mais deste momento de reflexão, de estudo, e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou dessa mensagem, se você acredita que ela pode auxiliar um irmão em humanidade, fique à vontade para tecer os seus comentários, para compartilhar esse nosso estudo da Casa de Bezerra. Um forte e fraterno abraço em todos. Fiquem em paz e continuem se cuidando.